A morte da Preta Gil, ela trouxe pra gente uma perspectiva diferente sobre morte e sobre como que as pessoas interpretam essa morte de diversas formas. Olá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Horror. O episódio de hoje não é um episódio legal, é um episódio onde eu vou falar sobre a partida de uma pessoa que teve uma grande importância na cena da música e de outros aspectos como carnaval e tudo mais no Brasil, que é a Preta Gil, que faleceu agora recentemente, depois de lutar durante muitos anos contra um câncer. Pois bem, vamos então para o podcast. A partida da Preta Gil mostrou pra gente uma perspectiva diferente sobre morte por diversos aspectos. O primeiro ponto é: muitas das pessoas que comentavam as coisas, por mais triste que as pessoas estavam, e por mais que estavam todos lamentando a sua partida, eu tive a sensação de que as pessoas estavam, de alguma forma, aliviadas ou em paz pela partida dela, por ela já estar sofrendo com aquilo já há um bom tempo. Ou seja, o primeiro aspecto que a gente tem aqui de diferença sobre morte é com relação a entender que muitas vezes a morte não é a perda de uma batalha, mas o ganho do alívio para algo que já está ali te consumindo de muitas formas. Ou seja, a gente começa a perceber que muitas vezes o fim não é algo ruim, mas sim pode ser uma oportunidade de cessar uma dor, de cessar um sofrimento, de cessar muitas coisas ruins que já estão ali destruindo a pessoa de diversas formas. Então eu achei muito interessante esse aspecto e eu achei muito válido como que as pessoas visualizaram essa partida da Preta Gil. De um outro lado, a gente também viu que todo mundo que estava comentando, artistas, pessoas da imprensa, páginas de notícia e tudo mais, falavam sobre uma coisa muito importante na pessoa Preta Gil: amor. Preta Gil tinha uma imagem pública de ser a pessoa que não dividia e sim juntava. Não era alguém que criava diversos grupos de amigos. Não, ela unia grupos em um só. Ela fazia as pessoas se sentirem pertencentes a uma coisa única. Ela espalhava e levava amor e amizade, carinho e afeto por onde quer que ela passava. E eu vi em diversas frases, diversos textos, diversas publicações, todas as pessoas e todas as páginas falando sobre amor, sobre amizade, sobre luz, sobre ser uma pessoa que a partida dela mostrou de diversas formas, de diversos aspectos, o quanto ela era uma pessoa que estava em paz consigo mesma, que tinha amor dentro de si, por mais que ela estivesse passando por problemas muito complicados por conta da doença, ela ainda continuava mostrando amor, carinho, afeto, atenção e cuidado com todos aqueles que estavam em volta. Eu acho que essa questão da partida dela, a gente começa a refletir sobre o que que a gente quer deixar de imagem para as pessoas aqui. Porque foi muito bonito. As pessoas não fizeram textos longos. As pessoas fizeram textos muito concisos, frases muito curtas, mas muito bem profundas, representando o que era a Preta Gil e o que ela vai continuar representando. Um amor, uma amiga, uma companheira, uma pessoa de luz, de boas energias. Ou seja, era muito
Desculpa usar o termo, mas era mais do mesmo, mas não era mais do mesmo porque estava todo mundo falando só a mesma coisa. Não, era porque todos, de maneiras diferentes, estavam dizendo a mesma coisa, porque era a sensação e a imagem que todas essas pessoas tinham da Preta Gil. Então eu acho que a gente começa a partir disso a repensar. Será que a morte é de fato algo ruim? Será que o fim é de fato algo de se ter medo? Será que a partida não é o momento da pessoa muitas vezes se aliviar ou se cessar de dores e de problemas e de causas muito piores que já vinham acarretando a vida dela há muitos anos? Será que a gente também não tem que pensar sobre o que a gente tem vivido e tem feito e o que isso vai deixar de imagem pra gente pós-morte? Porque é muito importante a gente pensar não no ato em si da morte, mas o que a gente viveu antes e o que a gente vai deixar pro depois. A parte do antes eu falo sobre viver a vida ao máximo, ou viver a vida como ela deve ser vivida. Aproveitar os momentos, os instantes, as pessoas, os ambientes, as coisas, para de fato desfrutar da vida. Eu sinto que a Preta ela era essa pessoa que ela vivia a vida com os amigos, com a família, com as pessoas, fazia a música com emoção, com amor, com luz, com sempre tudo muito bem intenso. É como se ela dissesse para si mesma: hoje pode ser o último dia. E de fato a gente não sabe quando é o último dia. Então, viver a vida como se todo dia fosse o último dia, talvez ajude a gente a se desprender de amarras e começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Talvez se importar para o que realmente precisa e deixar de lado aquilo que tanto faz. Porque não vale a pena, às vezes, se ocupar a cabeça com certas coisas. E essa partida da Preta me fez refletir muito sobre isso. Porque ela era essa pessoa que se preocupava com o hoje, que se preocupava com o que estava vivendo, que se preocupava com as coisas que estava construindo, mas também se preocupava em deixar uma imagem para as pessoas sobre o que realmente ela queria transmitir, sobre o que ela realmente queria que as pessoas lembrassem dela: amor, luz, amizade. Eu vi diversas pessoas, tipo a Angélica, o Luciano Huck, Ivete Sangalo, falando sobre minha amiga, minha irmã, aquela pessoa que estava sempre ali do meu lado. Eu vi frases nesse sentido mostrando que ela não era simplesmente uma pessoa conhecida entre eles, mas uma pessoa que estava ali presente, seja da forma que fosse. Ela era alguém que se fazia ser presente. E é isso que eu falo sobre: será que a gente está se fazendo presente na vida daqueles que a gente gosta? Será que essas pessoas vão deixar, né, como imagem nossa, porque são elas que vão deixar, de que a gente sim foi bons amigos, bons familiares, bons filhos, bons maridos, boas esposas? Sei lá, será que a gente vai deixar essas imagens bem construídas e solidificadas? Será que a gente está fazendo a vida valer a pena para que as pessoas tenham imagens boas da gente? Então eu acho que cabe a gente refletir, aproveitar esse momento de introspecção, de dor da perda de uma pessoa que teve um papel importante em diversos aspectos culturais e começar a analisar a nossa própria vida. Começar a perceber sobre o que a gente tem feito para ser um pouco parecido com ela, no sentido de amizades, de amor, de dividir momentos bons com as outras pessoas. E é isso. Eu espero que vocês ouçam isso com não como algo ruim,
mas como um podcast para vocês refletirem sobre a vida, sobre amor, sobre afeto, sobre tudo que vale a pena nessa vida. Um beijo para vocês, habitantes, e até a próxima.